boa noite, nossa Minas Gerais. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Benício, tudo bem? Seja Boa noite bem-vindo. aos... Boa noite. Boa noite, Boa Renildo. noite, gente. Boa noite, Boa Benício. noite, Boa noite, doutora Fabinho. Patrícia. Isso aí, minha gente, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a todos, mas para iniciar o nosso bate-papo, são pontualmente 19 horas. Hoje a gente vai trazer um assunto, digamos, um assunto novo ou inovador para dentro do nosso segmento. A gente que está acostumado com o dia a dia da farmácia, Renildo, e é bom que a doutora Patrícia também vai se ambientando com esse ambiente de trabalho nosso. A gente tem vivido um cenário aí de muita commodity, né, Fabinho? Medicamentos comoditizados, genéricos, guerra de preço, concorrência muito forte, muito exacerbada, com margens de lucros baixas, com ticket médio baixo, né? No caso, a gente vê na farmácia clientes com dupla jornada de compra um produto na farmácia, sai para a loja do lado, vai comprar na loja do lado, né? E a gente acabou por entender e descobrir que está pintando aí um novo segmento muito forte dentro da nossa farmácia, com uma oportunidade extraordinária de elevação de ticket médio, né? Com oportunidade de expansão dos nossos negócios. E a nossa palestra de hoje, o nosso bate-papo de hoje, ele tem exatamente o objetivo de contribuir para que a farmácia possa entrar definitivamente dentro desse segmento farmacêutico, né? Que a farmácia possa ampliar o seu espectro de parcerias, né? Agora com os nutricionistas, com os profissionais da nutrição. Por isso a gente trouxe aqui uma grande celebridade, daqui a pouquinho a gente vai falar dela, para que entre em definitivo nesse segmento e que esse segmento possa contribuir, colaborar para dar mais robustez ao negócio da farmácia e não deixar que o cliente saia de uma loja e vai se abastecer num produto que tem tudo a ver com a saúde humana. No final das contas, a gente quer e torce e trabalha e colabora para a expansão dos resultados, para a expansão dos nossos negócios dentro da farmácia. Então, nós entendemos que essa área de nutrição, ela acaba sendo uma nova fronteira econômica para dentro do nosso negócio, né? Essa área de alimentos funcionais, hoje a gente vai ter aqui uma vitrine de conhecimento através da doutora Patrícia. Nós trouxemos aqui o Renildo, então vamos começar aqui a apresentar os nossos parceiros de hoje, companheiros, Fabinho. Vamos começar pelo Renildo Flores, que é diretor da Central Nutrition, é um expert também no assunto, muito ligado à área do varejo, muito ligado à área comercial, com grande conhecimento nesse segmento, que vai ajudar a gente muito. O Fabinho dispensa apresentação, nosso diretor comercial, que está todos os dias com a gente aqui, e hoje nós vamos receber a nossa grande estrela da noite. Já agradecendo o convite, doutora Patrícia Davidson. A gente pode falar aqui com orgulho, né, que é a nutricionista das celebridades, não só isso, com um currículo notável, formada, muito bem formada em âmbito nacional e internacional, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com currículo invejável, com uma coleção de graduações que nós não podemos falar o currículo dela, porque senão nós vamos passar a noite inteira aqui. Então, a doutora Patrícia está com a gente, atendeu o nosso apelo, a nutricionista das celebridades, autora do livro A Dieta dos Casais. Muito bem-vinda, doutora. Nós estamos com um público de farmácias, farmacêuticos. Eu sou farmacêutico, bioquímico, empresário aqui da Oriente, do Grupo Oriente. Deus tem nos iluminado muito e tem nos brindado para poder
ter a oportunidade de trazer essas belíssimas companhias. Você, para nós, é também uma grande celebridade que nos brinda com a sua presença hoje. Seja muito bem-vinda. E fique à vontade para que você comece a falar para a gente aí sobre essa nova ciência, essa nova fronteira, como é que nós vamos fazer com essa relação com os nutricionistas, como é que a gente vai estender esse braço, certo, Renildo? De trazer mais um parceiro para dentro do nosso negócio, como é que a farmácia pode contribuir ofertando mais saúde para a população em um ambiente novo, que já existe, mas ele é novo, ele tem franco desenvolvimento, então a gente quer aproveitar essa oportunidade. Por isso que nós te trouxemos aqui e você receba o nosso abraço carinhoso e fique à vontade. Obrigada, enfim. Obrigada aí pelo convite de vocês, né? É um público novo para eu falar, mas é uma relação já antiga. Eu sou nutricionista já há 20 anos, então eu posso dizer que eu fui até mesmo acompanhando essa evolução toda, né, dos nutricionistas serem mais prescritores, serem mais atuantes na prescrição de nutracêuticos, de alimentos funcionais, de minerais, de vitaminas, de tudo que hoje o nutricionista tem alcance para poder prescrever, sobretudo na área da fitoterapia, né, onde dá uma imensidade de opções para o nutricionista poder ser um prescritor com, digamos assim, com uma certificação, né, com uma formação específica para que ele possa ter o controle da prescrição de fitoterápicos, enfim, de plantas medicinais também para a utilização do seu paciente, né? E essa evolução toda, ela foi possível diante, para mim, de duas questões principais, né? A primeira dela é o nutricionista ganhando espaço no mercado, tendo acesso a pós-graduações, a cursos, a uma formação mais focada na suplementação. Então, quando você falou aí das minhas formações, né, eu tenho 9 formações o título de especializações e pós-graduações, e foi aonde me permitiu ter segurança na manipulação de alguns ativos, né? Então, algumas relacionadas à fitoterapia, outras à nutrição funcional, que é uma área da nutrição, né, que vem crescendo muito nos últimos anos. Eu fui a primeira nutricionista funcional aqui do Rio de Janeiro, depois eu fiquei como professora de cursos de pós-graduação, e hoje temos talvez mais de 6.000, 7.000 nutricionistas funcionais já formadas no Brasil. Então, essa formação em especial possibilita não só ao nutricionista o potencial de prescritor, mas de ter o conhecimento de um ecossistema, de um funcionamento orgânico diferenciado. Então, para todo mundo que é farmacêutico, vale a pena ter acesso, principalmente, a esse grupo de nutricionistas. Tá? Então, se vocês puderem, por exemplo, levantar possibilidades de cadastro, visitação de nutricionistas numa determinada cidade ou num determinado estado, busquem primeiro por essas nutricionistas, porque são as nutricionistas com formação em fitoterapia, em nutrição funcional e em nutrição esportiva funcional, são aquelas nutricionistas hoje mais habilitadas e capacitadas a uma prescrição diferenciada, tá? Então, isso são as melhores nutricionistas para vocês fazerem parcerias, né? Hoje, por exemplo, na minha clínica, eu tenho clínica no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Entre eu e as nutricionistas da minha clínica, basicamente, a gente movimenta para uma determinada farmácia de manipulação, se eu for exemplificar uma única farmácia de manipulação, mais de R$200 mil de manipulações mensais, só com o nosso movimento, né? Fora aquilo que escapa para outras farmácias, né? Então, estou te dando uma ideia do quanto uma farmácia pode ter um bom movimento a partir de prescrições nutricionais. Isso eu não estou nem falando dos médicos da minha equipe, porque certamente manipulam muito mais do que isso, né, em termos de ganho.
Então, uma questão do nutricionista ter sido um excelente prescritor são essas formações específicas, né? Um outro motivo pelo qual o nutricionista se tornou um grande prescritor e um chamariz para a farmácia é o fato da gente estar acompanhando, embora o estudo de um alimento funcional seja algo extremamente relevante na formação do nutricionista, ao nível da graduação e da pós-graduação, a gente sabe o quanto esses alimentos hoje, eles têm um potencial de tratamento muito inferior. Então, antes, por exemplo, eu poderia dizer que a castanha do Pará é uma ótima fonte de selênio, mas aonde que essa castanha do Pará, ela tá, qual é a procedência dela? Né? Que tipo de pesticida pode estar sendo utilizado? Será que essa castanha hoje ela tem o mesmo conteúdo nutricional que ela tinha há 20 anos ou há 50 anos atrás, onde o nutricionista podia utilizar somente o alimento como uma fonte de tratamento para os seus pacientes? Certamente não. Então, além do alimento ele estar muito mais contaminado, os solos estão sobrecarregados, os alimentos eles têm uma carga nutricional muito inferiorizada. E, com isso, a gente vê uma demanda muito grande de suplementar esse paciente. Então, a gente continua utilizando, né, obviamente, os alimentos como uma fonte principal de prescrição, mas a gente também vê com muita clareza a necessidade de suplementação. E aí, essa suplementação ela pode ter uma relação, né, com a qualidade do sono, com a prática de atividade física, com o funcionamento digestivo e intestinal, pode ser até mesmo para longevidade, né, uma vez que a gente sabe que os nutrientes têm uma relação com o encurtamento, por exemplo, de telômeros, né? Então, a gente poder evitar esse encurtamento de telômeros a partir de suplementos, alimentos funcionais, antioxidantes e etc. Então, tudo isso foi possibilitando o nutricionista chegar nesse posto. Um terceiro aspecto que eu avalio e faz muito parte da minha prática é que, por exemplo, na minha clínica, a gente não utiliza apenas a avaliação de sinais e sintomas do meu paciente. Dentro da minha clínica, por exemplo, a gente faz vários exames funcionais específicos para poder avaliar qual é a carga de metal tóxico desses pacientes que nos procuram, quais são os riscos de adoecimento que ele tem. Eu faço testes genéticos que me levantam quais são as necessidades nutricionais de mais de 100 itens diferentes que eu possa levantar de maneira individual para esse cliente que eu estou diante dele. Eu tenho testes que avaliam quais são os riscos desse paciente vir a adoecer do ponto de vista tireoidiano, do ponto de vista autoimune, do ponto de vista de um tipo de câncer, um adoecimento, por exemplo, numa mulher no aparelho digestório, ou então no aparelho reprodutor dela. Então, quanto mais informação personalizada eu tenho acerca do meu cliente, mais eu consigo convencê-lo da necessidade de fazer uma suplementação direcionada para ele. Então, quando eu pego um teste de genética que mostra que ele tem risco de adoecimento hepático, né? E, ao mesmo tempo, o teste me mostra que ele tem uma demanda genética aumentada para complexo B, para SAMe, para N-acetilcisteína, para ácido lipóico, para coenzima Q10, eu não preciso nem terminar de ler o exame, ele já quer saber aonde que ele consegue tudo isso. Eu vou dizer o quê? Para ele comer sardinha para ter ômega 3? Eu vou dizer para ele comer carne bovina para ele ter metionina? Quer dizer, quanto de carne bovina ele vai realmente aproveitar dentro do processo digestório dele e aquele aminoácido, será que ele não vai ser, digamos assim, sequestrado para outras regiões que não são somente o fígado dele, para ele poder ter acesso àquela metionina para as atividades de detoxificação hepática necessárias para ele? Então, fica muito solto. Quando eu trabalho com a alimentação, eu posso ter perdas, porque dentro desse processo natural de ingestão de um alimento, digestão, processamento, distribuição e excreção, eu vou ter perdas nesse processo, e essas perdas vão envolver perdas nutricionais também.
Então, eu não posso garantir que o que ele botou na boca, de fato, ele vai aproveitar na célula dele. Então, claro, eu nunca, como nutricionista, posso dizer para ele que comer o alimento fonte do que ele precisa é desnecessário. Mas eu tenho que deixar claro para ele que se ele puder associar alguma coisa a essa alimentação, ele vai ter muito mais certeza de que ele vai ter aquele nível nutricional dele atingido. Então, quando você cria o desejo no seu cliente de se tratar, é quando você tem ferramenta de mostrar para ele por que você precisa daquilo. É diferente de uma nutricionista que faz uma consulta e quer vender, entre aspas, a ideia de uma suplementação, mas ela não está embasada em resultados daquele cliente, para que ela possa fazer as indicações necessárias da suplementação. Tem gente que acha que suplementação é supérfluo. Tem gente que acha que suplemento é medicamento. Então, o paciente, às vezes, já chega na clínica falando assim, doutora, eu odeio tomar remédio. Eu falo, olha só, eu nem posso prescrever remédio, eu sou nutricionista. Então, tudo bem para você a gente talvez trabalhar com alguns suplementos de vitaminas, minerais, antioxidantes, porque olha só, aqui, por exemplo, eu tenho os teus resultados para te mostrar. E aí os resultados são coloridos, são gráficos, né? Então, visualmente é muito atrativo para o paciente e ele compra essa ideia da suplementação. A suplementação, para o profissional, ela tem o intuito de acelerar o resultado dele. Então, eu sempre pergunto também para ele, você quer ir andando ou você quer ir correndo em busca do seu resultado? Se você quiser ir andando, a gente vai andando. Mas eu sou uma nutricionista que eu prefiro ir correndo, porque as pessoas não têm tempo para ficar esperando grandes resultados a cada 30 dias. Nem só isso, eu sou uma nutricionista que eu tenho um valor de consulta que é bem acima do mercado. Então, eu tenho que fazer ele entender que ele está comprando com isso muito menos vindas ao consultório, porque ele está pagando mais caro. E ele está pagando mais caro para eu dar para ele soluções melhores do que a maioria dá para ele. E dentre essas soluções está a suplementação. Então, a nutricionista que sabe fazer uma boa suplementação, ela é uma nutricionista que ela vai fazer o paciente ter resultados mais rápidos. E tudo isso tem que ser trabalhado, né, no convencimento, nas visitações, nos materiais dedicados a esse público. Inclusive, se vocês puderem buscar as próprias empresas, que são empresas que fornecem esses exames funcionais, para entender, né, qual é a demanda de um exame desse? O que esse exame traz de informação para o paciente? Isso já é oferecido para alguma nutricionista dessa cidade? Como que vocês podem fazer uma parceria entre a farmácia e o exame? Por exemplo, na minha clínica não tem venda casada, isso a gente não pode fazer. Você fez o teste de genética e para o teu perfil de genética eu já tenho esse produto aqui manipulado dentro da minha clínica. Eu não posso fazer isso. A prescrição ela é individualizada, 1 a 1, ali naquele momento. Mas a farmácia pode fazer uma série de treinamentos para nutricionistas de uma determinada cidade, né? Pode procurar um laboratório desse e fazer, né, uma junção de forças e fazer uma ideia casada. Olha, quando você tem esse exame, você suplementa com mais assertividade, com resultados mais rápidos, e talvez chamar profissionais que tenham essa experiência clínica para poder também tornar esse momento um momento de mais segurança para o nutricionista que talvez ainda não tenha essa prática, né? Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui de me trazer para falar para farmacêuticos, falar para nutricionistas sobre a experiência de usar isso, também é algo que a farmácia pode investir, da mesma forma que eu já dei aula para várias farmácias de vários estados diferentes, para treinar nutricionistas, para falar sobre esse assunto, para a gente poder fazer uma conexão maior. O nutricionista, certamente, ele vai conectar melhor com o médico ou com outro nutricionista do que com o próprio farmacêutico, né? Porque o farmacêutico não tem a experiência prática daquela prescrição, ou em que momentos você falar sobre prescrição, em que momentos você trabalhar com o seu cliente esse tipo de indicação. Uma outra questão que a gente tem que pensar é que eu faço o paciente entender
porque existe um pouco de... Não é preconceito, né? Mas o paciente, a gente está tirando ele de um momento onde ele está meio sedentário, meio largado, meio... É como se a gente pensasse assim numa pessoa que está sem praticar atividade física há um tempo, né? A gente quer pegar ela pela mão e conduzir ela para voltar a ser uma pessoa fitness, digamos assim. Só que tem gente que fala, jura, vou ter que malhar todo dia agora para ser fitness? Não está afim. E com suplemento é a mesma coisa. Às vezes é uma barreira. Você quer que o paciente ele compre essa ideia, só que você tem que facilitar o processo para ele. E muitas vezes a gente tem que prescrever um suplemento como 2, 3 vezes ao dia para a gente poder ter aquele princípio ativo fazendo picos, depois cai, né, a função, né, o princípio ativo na corrente sanguínea, daqui a pouco a gente dá mais uma dose, é igual um medicamento. Então, a gente às vezes tem que explicar para o paciente isso, olha, infelizmente, para o que a gente precisa tratar ou prevenir, ou enfim, a gente precisa ter doses ao longo do dia. E essas doses ao longo do dia, elas são necessárias para que o teu sangue receba esses princípios ativos quase que permanentemente ao longo do dia. Por isso que a gente vai fazendo esses estímulos, né? Só que às vezes o paciente não quer, ele quer facilidade, ele quer tomar uma paradinha ali no dia só, fazer a alimentação modificada dele e, de repente, tomar uma única vez uma suplementação potente, né? E, para isso, eu também digo que a gente precisa ter contato com farmacêuticos de qualidade. Então, a farmácia que eu tenho mais proximidade e que atende a mim e ao meu consultório, por exemplo, é uma farmácia que me fornece todo tipo de suporte. Se eu precisar hoje de um material técnico-científico, eu recebo no meu e-mail hoje. Se eu precisar saber, olha, eu estou com um paciente aqui que eu preciso que todos os suplementos sejam administrados numa tacada só. Como que eu faço isso? Aí ela vai me propor sachê, gotinha, jujubinha, sei lá, qualquer forma farmacêutica diferente. Então, ter esse suporte, aonde que o profissional compra a ideia da farmácia? Ele compra a ideia da farmácia, a farmácia que dá o suporte para o profissional. Porque eu tenho meu conhecimento técnico, mas às vezes eu tenho dúvidas. Principalmente o quê? De interação dentro da mesma cápsula, dentro do mesmo sachê. Eu posso misturar isso com isso? Eu posso botar essa vitamina com esse mineral e com esse antioxidante? Não. Eu vou ter um efeito antagônico. Eu não posso fazer isso. Antigamente, eu tenho um caso, por exemplo, que eu manchei os dentes todos de uma paciente porque eu prescrevi em sachê uma formulação que, quando a farmácia recebeu naquele determinado momento, a farmacêutica não me alertou que aquilo ali não poderia ser usado via oral, que poderia manchar ou mexer no esmalte dentário. Olha só, essa farmácia nunca mais trabalhou comigo. O que é uma farmácia que não é atenta à prescrição do profissional? É uma farmácia que, quando eu prescrevo em miligramas e aquele suplemento em microgramas, ela não confere, ela faz em miligramas. Imagina o dano que eu faço a um paciente por um erro de digitação. Então, a farmácia que ela é parceira, que conquista mais os profissionais, é aquela que tem ativos que estão, assim, digamos, novidades do mercado. É aquela que dá treinamento para os seus profissionais. É aquela que está atenta à prescrição, se houver algum tipo de erro. É aquela farmácia que está elaborando sempre diferentes formas farmacêuticas de atender o seu cliente. Por quê? Na minha clínica tem nutricionista que atende criança. Criança não vai engolir a cápsula do meu paciente adulto. E criança, principalmente, que tem a questão da palatabilidade, né? Muito necessária, que a gente trabalhe de uma condição mais específica, né? Precisa ter testes para que isso, antes de ser prescrito, né? Uma farmácia também que, para mim, me atende bem, é uma farmácia que não fica querendo trocar o princípio ativo ou trocar
o alimento funcional ou nutracêutico que eu estou prescrevendo. Doutora, não temos o ativo tal, posso substituir por tal coisa? Vamos supor, não tenho extrato de chá verde, concentrado em 95% de epigalocatequina 3-galato. Posso trocar por pó de chá verde? Doutora, não temos chá verde, podemos trocar por cacau? Oi? Não, peraí, é chá verde. Então, às vezes, quando o paciente vai buscar uma farmácia e você é um nutricionista que está antenado com novidades, com prescrições muito individualizadas, quanto mais individualizado você quer aquilo, mais a farmácia tem que te atender nessa individualidade, nessa individualização na prescrição. E eu vejo um monte de farmácia, quando o paciente, né, o cliente, não vai para a farmácia que eu indico, depois ele começa a fazer o quê? Começa a entrar em contato com o farmacêutico da farmácia, um monte de WhatsApp para mim, que não tenho tempo para responder, mal tenho tempo de responder as pessoas que me procuram, não dou meu WhatsApp para paciente nenhum, tá a farmacêutica me perguntando se pode trocar cúrcuma por, sei lá, por canela, entendeu? Não existe isso. Então, ou a farmácia atende e está antenada ao público que é prescritor forte e busca aqueles ativos que vão ter vazão, que vão sair, que vão ser prescritos, ou então, né, é melhor então não trabalhar com gente que trabalha com, como é que eu posso dizer, com esse tipo de prescrição, entendeu? Está fazendo sentido o que a gente está falando? Escrevam aí no chat que eu estou acompanhando. Patrícia. Oi, Patrícia, Renildo aqui. Diga. Tem uma coisa bem bacana sobre suplemento que a gente pode lembrar aí a todos são farmácias e drogarias aí de Minas Gerais inteiro. Em 2018, a Anvisa aprovou uma normatização sobre suplementação no Brasil, que foi chamado do marco regulatório. Se a gente observar, até 2018, o Brasil tinha uma grande dificuldade, nós tínhamos uma grande dificuldade de lançarmos suplementos no mercado brasileiro, porque era muito limitado os ingredientes, os ativos que nós podíamos lançar, e as normas ainda diziam assim, olha, pode associar no máximo 2, no máximo 3 nutrientes no mesmo produto, essa coisa toda. Isso foi muito bacana, porque o mercado de suplemento, só um número, o mercado de suplemento, ele mais que triplicou somente com esse marco da normatização pela Anvisa. Então, desde 2018, a indústria de suplementos, ela consegue lançar suplementos associados que antes daquilo não era possível. Nós, brasileiros, sempre questionávamos por que a gente ia no mercado americano, por exemplo, nos Estados Unidos, tinha suplementos super bem elaborados, associados, com doses legais. Quando chegava aqui no Brasil, a gente encontrava suplementos bem subdoses mesmo, e isso foi um marco, tá? Então, eu acho que as drogarias, o pessoal que está aqui assistindo, presta atenção que em 3 anos, menos de 3 anos, nós mais que triplicamos a produção, né, e o consumo de suplementos industrializados. Hoje, graças a isso, a indústria de suplementos consegue ofertar ao mercado grandes produtos muito bem elaborados aí, fazendo com que essa oferta chegue de fato até os consumidores pelo número de estabelecimentos farmacêuticos que existem no Brasil, né? Só uma observação em relação aos suplementos. E até mesmo para quem é dono de farmácia, né? Eu lembro alguns anos atrás, por exemplo, a gente mal tinha probiótico para pedir para um paciente comprar, por exemplo, numa farmácia, a gente não tinha aminoácidos, a gente não tinha bons suplementos proteicos, por exemplo, para pacientes que são mais idosos e que tenham, de repente, uma perda proteica, uma perda muscular, uma sarcopenia, por exemplo. A gente não tinha um ácido fólico de qualidade, sem ser na forma de ácido fólico para prescrever nos meses que antecediam uma gestação, ou até mesmo nos primeiros meses gestacionais.
a gente não tinha praticamente opções numa farmácia tradicional para poder comprar. A gente só tinha a possibilidade de utilizar, a gente não tinha um resveratrol à venda. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais possibilidades também, e isso dentro da clínica a gente também faz, de poder pedir para algumas pessoas comprarem produtos já prontos e não manipulados em farmácias tradicionais, porque a gente garante, né, concentração de princípio ativo, isso também é um dado muito importante. Tem clientes que têm preconceito com manipulação também, né? Por quê? Porque acham que, sei lá, vão misturar alguma coisa ali no meio, que não vai ter padronização, que para cada um é de um jeito diferente. Então, tem um público que se sente muito mais seguro ao entrar numa farmácia e comprar aquele suplemento que você poderia colocar numa cápsula, né? E acabar comprando ele pronto, né? Diretamente. Então, Doutora, isso também é uma questão que faz parte da nossa realidade como prescritor também. ok. Doutor, eu quero voltar aqui um pouquinho nessa área aí do aprendizado e da ciência. Você falou a respeito da qualidade dos alimentos, né? Hoje a gente produz um frango com 35 dias, né? A gente tem uma hiperprodução de grãos, a gente tem uma carga hormonal muito grande na proteína animal, e ao final de contas, no meu parco entendimento, nós somos o resultado daquilo que nós ingerimos. Bom, esse é um ponto. Do segundo ponto, orgânico, a gente tem. Então, se de um lado a gente tem esse alimento, digamos, abre aspas, enfraquecido pela tecnologia, de um outro lado, a gente pode ter enfermidades clínicas ou subclínicas que a pessoa nem sabe que tem e que ela vai se definhando, ela vai piorando o seu estado de saúde. Ela não está entrando num estado de doença, mas ela vai piorando no dia a dia o seu estado de saúde. E uma dessas enfermidades é o conhecido como síndrome da permeabilidade intestinal, né? Certo. Nós estamos passando aí por um período de pandemia. Um amigo nosso que é engenheiro aqui, compadre do Fabinho, falou: Benício, me deu uma diarreia que eu quase morri. O coronavírus não me matou, mas a diarreia quase que me destruiu. Então, eu estou fazendo assim, eu estou levantando essa bola para você dar um entendimento para a gente a respeito da síndrome do intestino permeável, dessa onda de pandemia com uma debilidade de imunidade que a pessoa passa a ter em função dessa permeabilidade. Explica para a gente o que, afinal de contas, de que se trata essa permeabilidade intestinal e que relação que isso pode ter com um suplemento de aminoácido ou proteico. Tá, então vamos primeiro só voltar aqui um pouquinho em perguntas que estão rolando aqui no chat, que é o seguinte, em relação à questão de medicamento, suplemento, né? Então, assim, o nutricionista, para ele poder prescrever, seja numa farmácia de manipulação, ou seja, um produto pronto de farmácia, primeiro, um produto pronto de farmácia depende do registro dele, tá? E tem produtos que são fitoterápicos, que são registrados como medicamento. O nutricionista não pode prescrevê-los. Então, produtos de farmácia, mesmo que dentro do escopo do que eu, Patrícia, posso prescrever enquanto nutricionista, se o produto ele tem o número referente a registro de medicamento, eu não posso prescrever. Então, isso é uma primeira questão. Segundo, toda prescrição do nutricionista tem que estar dentro da quantidade que o nutricionista pode prescrever. Então, isso é definido previamente. Eu posso achar que meu cliente, de repente, precisa de 10 mil unidades internacional de vitamina D por dia, mas o meu limite é de 2.000 unidades de vitamina D. Então, eu não posso passar disso. A partir desse número,
se torna algo fora do meu escopo de atuação. Então, às vezes, o nutracêutico, ele pode ser prescrito pelo nutricionista, ele não é considerado um medicamento, mas ele não pode prescrever na dose que ele bem entender, porque a dose que ele bem entender está fora do escopo de atuação do nutricionista. Então, também vale a pena farmácias que talvez trabalhem com nutricionistas que não têm segurança na prescrição, na manipulação, também levantar informações acerca do limite que o nutricionista pode prescrever, para que ele esteja protegido, que não haja qualquer tipo de comprometimento em relação a isso. Então, acho que assim eu consegui tirar a dúvida do colega que falou sobre medicamento. Falando sobre permeabilidade intestinal, né, esse é um termo que eu já estudo aí lá dos Estados Unidos há muitos anos, talvez há 15 anos. É um termo que se refere a como se fossem buracos dentro do nosso intestino. O que o nosso intestino tem? Tem várias funções, dentre elas imunológicas, absorção de nutrientes, produção de vitamina K, evitar processos de diarreia, você ter uma digestão apropriada, você ter quebra adequada dos alimentos, produção de enzimas digestivas, ok. E aí, o que acontece? Uma das funções desse intestino é aquela coisa de você ter uma barreira que impede chegar na tua circulação sanguínea substâncias que você ingere. Podem ser alimentos, podem ser suplementos. Então, quando o intestino está intacto e você tem essa função de barreira, você deixa de migrar para a corrente sanguínea substâncias, restos alimentares, suplementos, enfim, elementos, toxinas produzidas dentro do ambiente intestinal por bactérias, fungos, vírus e etc., que deixam de migrar para lá. Acontece que existem muitos fatores que fazem a gente criar esses buracos e perder essa estrutura de barreira. E essa estrutura de barreira ela vai ficando o quê? Vai abrindo, né, espaços entre as células intestinais que permitem chegar na corrente sanguínea determinadas substâncias que não deveriam chegar e que acabam atrapalhando a saúde. Então, um paciente, por exemplo, com psoríase, um paciente com tiroidite de Hashimoto, um paciente com artrite, com artrose, um paciente que esteja com fadiga, Doutora, tudo isso... desculpa aqui a interrupção. Quer dizer que, por exemplo, se eu encaminhar uma pessoa com psoríase para um nutricionista, ele não vai me chamar de maluco, não, né? Não. Tem tudo a ver, não é isso? Tem tudo a ver. Por quê? Porque essas doenças, inclusive as doenças autoimunes, o berço delas é dentro do intestino, quando você cria esse processo de hiperpermeabilidade intestinal. E aí, na recuperação dessa permeabilidade, por exemplo, ou seja, o que eu faço para colar de novo a minha célula uma na outra, né? Como se eu tivesse feito o quê, né? Algo fez essas células se separarem, permitirem o adoecimento dessa pessoa. Então, eu tenho que colar, eu tenho que juntar de novo essas células. Com o que eu junto essas células? Eu junto essas células com aminoácidos de qualidade. Não é só usar o whey protein em paciente, porque tem muita gente que o whey protein vai inflamar o intestino e não vai ser a proteína adequada para que ele corrija essa permeabilidade, vai ser uma proteína que vai fazer ele piorar esta permeabilidade, a gente pode até falar disso em algum momento. A gente pode usar glutamina, a gente deve usar a vitamina D, a gente pode utilizar enzimas digestivas, a gente pode usar zinco, vitamina E, vitamina A, que estimulam a renovação desse epitélio intestinal. Eu posso usar alguns tipos de fibra para melhorar o trofismo desse intestino, né? Fibras fermentáveis ou não fermentáveis. Então, tem uma série de nutracêuticos que podem ser estimulados, inclusive, aí a gente tem resveratrol, ácido lipoico, a curcumina, o extrato de chá verde, coisas que possam ser administradas também, para que eu possa, dentro do ambiente do meu intestino, ter uma proteção desse processo oxidativo, inflamatório,
e poupar essa mucosa, poupar esse revestimento das células e essa cola que tem que ficar ali grudadinha. Patrícia, o Benício está querendo falar alguma coisa aí, mas deixa eu fazer uma... Eu estou querendo te perguntar, Renildo, a respeito do Guardian, né? Porque a doutora falando, olha, aqui tem vitamina D, zinco, glutamina, glicina, beta-glicina, quer dizer, é um produto de entrada. A doutora Patrícia falou em andar de Ferrari, né? Ir rápido e devagar. Uhum. Esse grupo de aminoácidos, nesse caso, ele vai acelerar esse processo para o paciente, para devolver para ele aquela proteção intestinal, vamos dizer assim. Perfeito, exatamente. O nosso objetivo aqui, doutor, assim, é despertar na farmácia o conhecimento, porque até para você encaminhar, se eu estou na minha farmácia, se eu faço uma aferição de pressão num paciente, falo, amigo, quem trata de hipertensão é cardiologista, você tem que ir para o cardiologista, né? Então, assim, nós farmacêuticos, nós precisamos de ter esses tentáculos de entender o que é o produto, a função, para a gente ter a capacidade de orientar. Uma receita vem, por exemplo, de um médico, a gente tem que pegar o produto, conferir, ver se é realmente aquilo que vai atender às suas necessidades e orientar o paciente no seu uso, preferencialmente monitorar acompanhar o seu desempenho e relatar para o prescritor, né, aquilo que vai, olha, realmente, doutor, aquele produto foi um show, olha, deu um problema aí, o paciente está tomando, está tendo um efeito colateral, de repente o paciente não relata que ele está fazendo uso de algum medicamento, coisa desse tipo. Então, a gente vai agora, a partir desse momento, assim, começar essa série de envolvimentos, se Deus quiser. Ô, Renildo, eu te atropelei aí, irmão. Não, eu queria falar, Benício, quando a gente fala de medicamentos, a gente está muito habituado em falar em causa e efeito, né? Então, para cada um sintoma, para cada uma doença, existe um medicamento, né, Patrícia? E quando a gente fala em nutrição, em suplementação, essa não é uma verdade, porque a gente acaba indo mais na raiz do problema. Eu estava ouvindo a doutora Patrícia falando sobre intestino, sobre a síndrome do leaky gut, né, que é chamada em inglês. E aí, doutora Patrícia, me despertou uma questão. Você estava falando aí desse buraco, né, dessa falha aí nessa barreira celular. A gente vive hoje uma crise imunitária, né? Um vírus, né, colocou o mundo em atenção. E quando a gente fala que só intestino, só de falar de intestino, a gente já está falando aí de mais de 80% do sistema imune do ser humano. Uhum. Então, existe medicamento para tratar isso? A pessoa tem uma síndrome de intestino irritado, isso é passivo de ir lá e tratar isso com medicamento ou, de fato, a abordagem tem que ser nutricional, tem que seguir essa linha, porque isso não é uma doença ainda, mas isso vai despertar o gatilho aí de dezenas de doenças. Como que é isso? Como que a nutrição lida com isso? Bom, eu sou uma nutricionista que eu trabalho na busca da raiz dos problemas e por isso que eu faço esses exames também funcionais dentro da minha clínica, porque quanto mais informação eu tenho acerca das potencialidades de adoecimento, gente, guarda isso. Uma coisa, quando você pega um exame de sangue, você tem doença ali no exame ou ausência de doença. O que seu cardiologista te diz? Tá tudo bem aqui, teu colesterol tá ali explodindo, tá quase no valor limítrofe. Mas ele fala, tudo ticado assim certinho no valor de referência e ele te dá parabéns, né? Só que ele não tá levantando as tuas potencialidades de adoecimento. Ele tá só te dizendo o seguinte, nesse check-up você tá legal. Mas você não sabe o que você já tem dentro de você para ano que vem esse check-up não tá legal. Então, o exame de sangue, ele não é a nossa melhor maneira de avaliar saúde ou doença. A melhor maneira é você estar junto com um profissional, e pode ser um nutricionista bem capacitado, que possa avaliar pelo teu estilo de vida, pela água que você toma, pela tua qualidade de sono, pelo nível de estresse, pelos alimentos que você escolhe.
pela tua história familiar, por exames, para quem tem os exames funcionais que eu estou falando. Tudo isso me mostra quais são as potencialidades, quais são os gatilhos daquilo ali que está normal virar uma doença futura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima da doença quando ela já está estabelecida, ou eu vou trabalhar em evitar essas potencialidades? Eu vou trabalhar evitando essas potencialidades. Até porque o nutricionista, depois que o paciente está doente, é legal, ele também tem como agir. Eu tenho muitos pacientes que têm tireoidite Hashimoto, muito paciente com psoríase que reverteram seus quadros, muita gente que toma remédio para hipotireoidismo, que toma doses cada vez menores com o tratamento que eu faço, e não tem tratamento medicamentoso, a gente está falando de suplemento. Está falando de suplemento, de mudança alimentar, de mudança de estilo de vida. Então, é doutora, possível tanto prevenir quanto você reverter um processo desse. Só que na cabeça das pessoas, quem cuida de doença é quem? É nutricionista ou é médico? médico. É médico. Então, as pessoas naturalmente acham que elas vão precisar procurar uma pessoa para dar um remédio, para operar alguma coisa nelas. Então, o que é o meu trabalho? Né? Não só o meu trabalho, mas de muitos nutricionistas. É estudar como é que a gente faz a pessoa não só adoecer, como que a gente faz ela não precisar, lá no final das contas, né, de um remédio ou de uma cirurgia como única solução de tratamento. Então, a gente vai trabalhando em todos os agentes que são base no desenvolvimento de doenças, por exemplo, o intestino é central para que a gente possa trabalhar no nosso cliente, seja com alimentação, seja com suplementação, para que várias doenças que a gente sabe que iniciam dentro do intestino nem virem a se manifestar. Dentro desse raciocínio, doutora, a gente, nos últimos 15 anos, a nossa população, o número de obesos dobrou. A gente saiu de 12,2% da população para 26,8% da população obesa. Nós somos mais de 60% de pessoas com excesso de peso. Eu te pergunto, como que os alimentos funcionais e a suplementação pode ajudar a recuperar a autoestima e trazer saúde para essas pessoas? Então, aí a gente pode entrar em alimentos funcionais mais específicos, né? Então, muitas vezes a pessoa está obesa, não para de comer, porque ela sequer aproveita aquilo que ela come. Então, tem espaço, por exemplo, uma suplementação de enzima digestiva, para ela ter uma melhor digestão, uma melhor captação, uma melhor absorção. O corpo dela está mais bem nutrido, menos necessidade de ficar beliscando e comendo várias vezes. A gente pode pensar nesse cenário que pessoas obesas têm a microbiota do intestino delas, né? Essas bactérias que controlam o intestino delas, muito desequilibradas a favor de uma microbiota mais inflamatória, de uma microbiota que pode, inclusive, extrair mais caloria a partir dos alimentos. Por que quando eu como uma coisa e uma amiga minha come a mesma coisa, eu não engordo e ela engorda? Porque a gente tem microbiotas diferentes. Então, pensando nesse sentido, eu organizar num obeso a microbiota dele melhor, com nutracêuticos, alimentos funcionais, suplementação voltada para isso, também é uma forma de eu conter esse aspecto de obesidade. Eu poderia pensar aí também em proteínas e aminoácidos. Então, por exemplo, quando eu chego e tenho um paciente que é obeso, mas eu percebo que o processo digestivo dele está ruim, antes mesmo da enzima começar a funcionar, eu preciso de uma suplementação de aminoácido, onde ele vai ter um aproveitamento muito maior disso, do que um indivíduo que não está obeso e que talvez eu não precise lançar a mão de um aminoácido num primeiro momento. Depois, a gente ainda pensa o seguinte, o indivíduo obeso é um indivíduo inflamado, é um indivíduo que tem até citocinas inflamatórias mesmo em níveis aumentados. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com vários antioxidantes. Então, nesse sentido, muitos suplementos prescritos podem ser superindicados. Então, desde carotenoide, fitoesteróis, flavonoides, carotenoides, quercetina, resveratrol, extrato de chá verde, cúrcuma. Isso que eu estou citando aqueles mais comuns, né? Fora aqueles outros extratos mais específicos que são patenteados e lançados a cada ano, né? No mercado, que a gente pode também lançar a mão. Indivíduo obeso também é um indivíduo muitas vezes mais ansioso. Então, a gente também pode trabalhar com vários fitoterápicos que são mais calmantes, né? A gente pode usar rhodiola, relora, extrato de camomila, mulungu, passiflora, enfim, várias outras coisas, Lactium para dormir,
Melatonina não é da prescrição do nutricionista, né? Mas também poderia ser uma ótima intervenção para o paciente obeso. Então, a gente faz um mix, entendendo o que esse paciente tem de necessidade. Pode ser que no mesmo paciente obeso eu vou trabalhar a microbiota, a enzima digestiva, o aspecto antioxidante, vou melhorar a ansiedade dele e vou fazer uma administração de aminoácidos. Pode ser que eu haja em 5 frentes diferentes. Pode ser que naquele cliente eu haja em 3, em 2, né? Doutora Patrícia, eu sou da... A gente depois que passa dos 40, a gente já viu algumas coisas, né? Eu sou daquela época que a gente chegava na farmácia, na loja de suplemento, e tinha aqueles potes grandes lá de suplemento, aqueles carboidratos, whey protein, basicamente era isso. Hoje você falou aí bastante hoje em aminoácidos essenciais. A gente sabe que tem um grande número, sobretudo mulheres têm mais problemas do que homens, mas homens também têm problemas com ingestão de, por exemplo, whey protein. Mas todas as vezes que a gente ouve sobre blend de aminoácidos essenciais, a gente acaba remetendo a isso à famosa proteína que todo mundo conhece. Como que é isso? Porque a gente vê o aminoácido sendo usado numa gama de oportunidades muito maiores. Por exemplo, eu já vi pacientes que usam blend de aminoácidos essenciais e depois ele relata que o sono dele melhorou, por exemplo. Outros que usou um blend de aminoácidos essenciais e relata que melhorou o peso, perdeu o peso tomando um suplemento. Porque, na verdade, quando a gente está falando de aminoácidos essenciais, eles são matérias-primas para formar neurotransmissores, por exemplo. Então, quando você pega um triptofano, você produz uma serotonina, você pode aumentar a tua produção de melatonina, aprofundar melhor o teu sono. Quando você tem, por exemplo, uma fenilalanina, você pode estimular a formação de dopamina. Então, dopamina é um neurotransmissor relacionado ao quê? À área do prazer. Então, uma pessoa que tem um nível de dopamina maior é uma pessoa que vai beliscar menos, é uma pessoa que vai ficar menos compulsiva com comida. Uma pessoa que tem leucina, valina, isoleucina, ela é uma pessoa que tem uma capacidade de recuperação muscular muito maior quando ela pratica atividade física, assim como ela é uma pessoa que ela pode prevenir, por exemplo, a sarcopenia a partir desses aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos de cadeia ramificada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem metionina, a gente otimiza o funcionamento hepático, a gente pode melhorar o processo de detoxificação hepática com essa metionina, a gente pode controlar os níveis de homocisteína, que são, digamos, marcadores inflamatórios importantes da gente monitorar num paciente, seja ele obeso ou sadio, né? Então, tudo isso faz parte do que esses aminoácidos podem fazer pela gente, né? E aminoácidos essenciais são uma boa estratégia, principalmente para quem não tem uma boa digestibilidade de uma proteína intacta, como, por exemplo, um whey protein, uma proteína de muito mais difícil digestibilidade. Eu tenho muitos clientes que tenham sensibilidade alimentar à proteína do leite, que é contida no whey protein, mesmo que o whey protein seja hidrolisado. Então, o aminoácido essencial acaba sendo uma ferramenta muito útil, fora que o aproveitamento dele independe, né, de uma capacidade digestória satisfatória nesse paciente, porque você já está com a matéria-prima bem particulada, né, bem hidrolisada ali, capaz de poder ser aproveitada, né? Ô, Renildo, você falou para a gente o quanto que o mercado de suplementação ele cresceu nos últimos 3 anos. A minha pergunta para você é o seguinte: qual que é a projeção que vocês têm do crescimento desse mercado para os próximos anos? Deixa eu complementar para o Ronildo dar uma resposta única, Fabinho. Você vai falar de mercado aí, eu quero que você emenda. A farmácia, há um tempo atrás, era drogaria e perfumaria. Hoje ela tem drogaria, perfumaria, bebê. Eu te pergunto, cabe uma categoria específica nessa área alimentar? E também, aí, por isso que a gente trouxe aqui uma pessoa que conhece extraordinariamente o segmento. E o que falta para a farmácia também, em termos de conhecimento, para poder lidar com essa categoria? Vou complementar a sua farmácia para o Renildo dar uma resposta única. Cabe uma categoria, deve ser tratado como uma categoria específica em termos de gôndola? Primeiro, acho que respondendo a pergunta do Fábio, nós tivemos um crescimento nos últimos
3 anos gigantesco. Mas quando a gente olha para mercados, por exemplo, o mercado americano de suplementos e olha para o brasileiro, a gente vê oportunidades para os próximos anos absurdas. Primeiro porque a população brasileira ela é muito ávida por estilo de vida, qualidade de vida. Sempre existiu isso. Patrícia, que é carioca, né, Patrícia? Os cariocas nos invejam com essa característica deles, né? Você chega ali, tá todo mundo no calçadão, correndo e tal, mas isso se espalhou pelo Brasil. Eu costumo falar assim que teve uma época que quem fazia atividade física, quem levantava peso na academia, era rotulado como louco, aquele louco lá levantando peso, né? E hoje, se alguém pergunta, se a nutricionista pergunta para o paciente se ele está fazendo atividade física ou não, se ele responde que não, eu acredito que ele já responde meio com medo, né, Patrícia? Porque é ruim não fazer uma atividade física. Então, é uma questão de consciência. Os suplementos estão indo no mesmo caminho. A gente chega hoje numa família, numa casa, numa residência, tem sempre ali suplementos, a gente consegue visualizar isso aí. Então, as pessoas sabem que precisa de algo para ajudar. Primeiro, por causa do nível, que já foi citado aqui, a baixa qualidade dos alimentos, enfim, e por causa do estilo de vida, a carga de trabalho que todo mundo tem, de estresse. Então, precisa ter um nível de nutrição muito superior, porque se consome muito mais. Então, se a gente olha os números de hoje do mercado de suplementos e tenta projetar isso para daqui a 5 anos, eu diria que é até difícil projetar. Mas se você quer um número, eu diria, Fábio, que dentro de 5 anos, o consumo de suplemento no Brasil, ele é no mínimo 3 vezes o que já existe hoje. E aí, respondendo a pergunta do Benício, o que eu vejo? Eu já passei por várias experiências no mercado de varejo também com suplementos, né? Eu já atuei muito no mercado de varejo, e é isso que você disse mesmo, era aquele negócio de medicamentos, depois entrou a perfumaria, entrou ali algumas linhas acessórias de produtos, né? Mas eu observo que na questão suplementos alimentares, parece que o mercado farma ele não enxergou isso muito bem ainda. Tem várias farmácias que têm seções muito boas. Eu conheço farmácias que têm 25% do faturamento dela hoje vindo de suplementos, né? Mas isso não é uma realidade do setor. E por causa disso, a gente observou um outro segmento se destacando no mercado, que é o segmento de body shop, né? Hoje, todas as cidades aí acima de 20, 30 mil habitantes têm uma loja de suplementos. Mas eu ainda acredito muito, Benício, que esse mercado é um mercado para ser atendido pelas farmácias. Por quê? Primeiro, pelo número de estabelecimentos farmacêuticos que existe. Segundo, pelo nível de profissionais que tem dentro desses estabelecimentos, que tem uma capacidade de se atualizar muito rápida sobre esse tema. Terceiro, você observar o tempo que uma farmácia fica aberta em relação aos outros comércios. Então, hoje, se a gente já está aí 22 horas, 23 horas na rua e precisa de alguma coisa, a gente lembra logo de uma farmácia. Eu vou passar numa farmácia. Então, eu entendo que a farmácia ela não pode manter aí os olhos fechados para a questão do suplemento. Eu acho que boa parte daquele espaço de gôndola ali, criar uma seção, vale muito a pena avaliar seu mix, ver o que está te trazendo resultado, o que não trazendo e recompor. Você vai ter ainda ganho de ticket médio, porque o suplemento tem um ticket médio muito interessante, você tem ali um ganho de margens, né, que a gente sabe que o varejo farmacêutico também sofreu muito com margens nos últimos anos. Então, dentro desse contexto, o que eu diria, como hoje, do lado de cá, como fabricante de suplemento, mas conhecendo bem o mercado do varejo farmacêutico também. As farmácias precisam estruturar uma seção de suplementos, porque isso tem demanda e isso triplica, com certeza, nos próximos 5 anos, ou talvez antes, tá? Hoje não dá para se falar muito em tempo. Mas é fundamental agregar o conhecimento, né, Renildo? Porque não é uma coisa, quer dizer, a gente está ouvindo aqui a doutora Patrícia, é uma coisa complexa que deve ser tratado por profissionais que tenham competência adequada para isso. Deixa eu voltar aqui para a doutora. Eu percebo o seguinte, se eu entrar no Google agora, eu estou na cidade aqui agora de 250 mil habitantes, se eu entrar no Google e digitar lá
nutricionistas funcionais, vai aparecer umas 40. Sim. A doutora Patrícia, ela deu essa Sim. dica, né? Sim, sim. Eu acho que a farmácia precisa aproximar desse público, sabe? Estabelecer relacionamento, parcerias, estabelecer parceria com a indústria de suplementos para poder aproximar, porque a indústria de suplementos tem muita dificuldade de chegar até o nutricionista. O farmacêutico e o nutricionista precisam conversar mais. Eu acho que é um caminho, porque realmente, da mesma forma que cresce também, é um público que é ávido por informação. Ele não vai consumir um produto se ele não tem informação. E a informação assertiva sobre o suplemento, a nutricionista funcional tem, né? Com certeza. Doutora, a farmácia que a gente chama... Eu fui presidente do Conselho Regional de Farmácia e, na época, a gente começou a estabelecer uma parceria com o Conselho Regional de Nutrição aqui em Minas, mas que ainda era uma ciência um pouco incipiente na época, isso foi 2008 até 2011. Bom, a farmácia comunitária, principalmente a farmácia de bairro, é a porta inicial de entrada da maioria das enfermidades que a gente vê. Quando a pessoa tem uma febre, antes dele ir no médico, ele dá uma passadinha na farmácia, olha aqui, parece que eu estou com febre, abre a boca, olha a garganta, ou leva uma criança, ou leva um idoso, e dali começa-se uma sequência de tratamentos. Então, a gente tem um idoso que a cada ano que ele envelhece, ele perde massa muscular. A gente tem as questões das pós-cirurgias, certo, Renildo? Dos pacientes em tratamento com quimioterápicos, né? O grupo de oncologia, o Fabinho falou aí nos bariátricos. A gente tem hoje aí um enorme grupo de pessoas com sequelas aí da Covid, com paciente que saiu da intubação, do pós-cirúrgico. Como é que a farmácia pode fazer para auxiliar esse pessoal na recuperação da saúde como um todo? Como é que a farmácia deve orientar esse paciente? E chega buscando todas essas demandas? E sim, essas demandas corriqueiras, né? É o idoso que chega na farmácia que, quer dizer... Eu acho que é uma equipe treinada para esse olhar, né? Eu vi aí alguns donos de farmácia escrevendo que nunca deram muita bola para isso, né? Que suplemento nunca foi visto como digamos, uma fonte de renda daquela farmácia em si, né? Mas você só vai mudar essa mentalidade dos seus próprios profissionais se você investir num treinamento desses profissionais para vender o produto que você tem lá para vender. Certamente você tem vários produtos que interessam ao seu público final, mas que eles não estão sendo utilizados ou eles não estão num display que chame atenção ou que seja de fácil visualização pelo cliente que está entrando, né? Outro dia, por exemplo, eu entrei aqui numa farmácia perto da minha casa, que é uma farmácia premium, assim, tinha uma estante de uma farmácia gigantesco, com todos os produtos, os shakes, os suplementos, as coisas. Eu quase fotografei e mandei para o pessoal da farmácia, que eu falei assim, gente, na porta, antes de você entrar na geladeira da Que Bom, né, antes de você passar pelo caixa, tinha um paredão dessa farmácia. E aí tinha tudo, tinha coenzima Q10, tinha ômega 3, tinha shake de tudo quanto era proteína, tinha barra de proteína, e aí tinha milhares de coisas. Eu conheço, mas e se eu não conhecesse? Para que serviria aquele paredão ali? Tinha que ter um funcionário em pé ali, sei lá. Como é que a gente conhece produto em supermercado? Não é com amostra, não é com... né, Sim, de um jeito que aquilo ali seja oferecido para a gente. Bem lembrado. Através do promotor de venda, né, doutora? Não sei se isso se aplica em farmácia, mas eu acho que sim, eu acho que eu já vi promotor de venda dentro de farmácia mostrando um produto, oferecendo alguma coisa para você conhecer. Esse mercado de suplemento, às vezes tem algumas
lojas que quer copiar o mercado americano. O mercado americano é assim, ele chega e coloca o produto na loja e o consumidor vai lá e pega. O brasileiro não é, o brasileiro é um povo de relacionamento. Então, o brasileiro ele não vai chegar lá e pegar o produto, ele vai chegar e procurar uma pessoa e as pessoas precisam estar preparadas para atender. Né? Renildo, o nosso tempo está esgotando, agora eu preciso fazer uma pegadinha aqui com a doutora Patrícia. Olha, doutora, eu sou farmacêutico e já fui dono de farmácia. Quando a gente fala de medicamento, nós temos uma categoria grande de medicamentos. Aí, doutora Patrícia caiu aí? Acho que só desligou o vídeo lá, Benício. Ah, tá. Bom, eu vou complementar a pergunta aqui para a gente ir partindo para o encerramento. A gente tem uma categoria grande de produtos que a gente chama de anódinos, que o farmacêutico está habilitado a fazer a prescrição, ou a indicação, ou a orientação, como você quiser. A pergunta que eu ia fazer para a doutora Patrícia é se não gera, até o momento, até onde que possa ter o limite da farmácia contribuir com um paciente através de uma indicação básica. O Renildo estava falando aí de atleta. Quando se tem um atleta, ele normalmente tem um acompanhamento lá de um educador físico, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, etc. Aqui na nossa cidade tem uma grande indústria que tem operador de máquina que fica ali concentrado o tempo todo, né? Trabalhadores que dependem, por exemplo, de uma demanda de energia e concentração maior. Aonde que é o limite que nós podemos chegar para nós não interferirmos na área da prescrição do nutricionista? Qual que é o básico que a gente poderia oferecer para o nosso cliente antes mesmo de encaminhá-lo para o escritório, numa situação de rotina? Você diz, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está me entendeu? dizendo, Então, quando uma pessoa vai a uma farmácia, o que você poderia oferecer para ela que não interferisse com uma prescrição nutricional ao ponto de atrapalhar o que já foi prescrito? Isso. Não é atrapalhar o que foi prescrito. Eu fiz uma contextualização na área farmacêutica, farmacológica. A gente tem uma categoria de produtos para não conflitar com a prescrição médica. Existe a prescrição farmacêutica regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia. Bom, que não vai interferir no trabalho, na prescrição médica. São os chamados medicamentos anódinos. É um paracetamol, é uma grande categoria, o ibuprofeno, etc. Tirando as pessoas que já fazem ou que precisam de ser notoriamente indicadas, encaminhadas para um nutricionista, até onde pode ir a farmácia em colaboração com um paciente que precisa temporariamente de um produto de energia? Olha, você vai prestar vestibular, entendeu? Então, eu entendi. Então, foi exatamente como eu Olha, tinha perguntado, né? Algo que a farmácia possa indicar e que não vai atrapalhar exatamente ele quando chegar um nutricionista. Uma coisa que, digamos assim, é inócua, não vai trazer nenhum prejuízo e também não é uma coisa que o profissional vai achar ruim receber um paciente que já tenha feito uso disso. E nem invadir a área do prescritor. Isso, então eu acho que eu tinha entendido direitinho. Então, o objetivo é, talvez você, por exemplo, prescrever aminoácido, uma proteína mais específica, você utilizar, por exemplo, o NRGATP, que você colocou, que também é um mix de aminoácido com outros componentes para ativar a energia, você prescrever não, né? Mas sugerir uma vitamina C, uma vitamina D, um probiótico, você oferecer um fitoterápico digestivo, nada disso, uma fibra em pó,
são coisas que não vão interferir no resultado, um resultado negativo. Podem já ajudar, esse cliente não é invadir demais a particularidade dele. Ok. Fabinho, nosso tempo está Tá esgotado. Vamos para as considerações finais do Renildo aí, e da nós doutora? estamos aqui invadindo o tempo da doutora Patrícia agora. Vai lá, Renildo, suas considerações finais. Muito obrigado, viu, Renildo, pela parceria, muito obrigado aí pelo apoio. Conte sempre conosco. Então, gente, acho que, só complementando aí o que o Benício colocou, aquilo que a gente sabe que acontece no Brasil. Nós não temos hoje nem oferta de profissional e nem uma condição econômica, muitas vezes, para a pessoa procurar o que é excelente. E eu sempre falo que, se eu não posso ter o excelente, eu preciso ter o bom. Eu quero ilustrar isso. Eu tenho um conhecido que saiu do hospital depois de 13 dias de tubo e mais o tempo de recuperação, total ficou quase 30 dias hospitalizado. Ele já não tinha ali uma grande massa muscular e já estava bem, já era... E aí imagina como que ele saiu 35 quilos mais novo, com uma gordura preservada e uma massa muscular quase zero. Minha primeira orientação foi indicar para ele, para um bom profissional. A gente tem contato com muitos profissionais. Aí ele estava numa situação tão ruim que ele não conseguia sair do carro. Aí, olha o que ele me disse. E ele é uma pessoa até esclarecida. Ele falou, olha, eu vou esperar eu melhorar um pouco para eu procurar uma nutricionista. Mas você não tem tempo para esperar você melhorar. E aí eu ofertei para ele, na época, um mix de aminoácidos essenciais, que eu... caiu aqui, que é o amino que a Central Nutrition produz. E eu sei que esse paciente, depois de muito tempo internado, ele estava daquele jeito, né, com a dieta hospitalar, toda aquela situação, ele tomou também o Guardian. Então, ele foi com 2 sachês por dia do mix de aminoácidos e o Guardian. Ele me ligou 2 dias depois, porque ele estava estranhando, porque ele saiu muito mal. E ele não sabia por que eu saí do hospital. Será que eu melhorei tão rápido? Eu falei, também, né? O ambiente hospitalar não faz tão bem. Mas no caso dele, eu sabia que eu não tinha nem tempo para ficar esperando ele melhorar para ir. Então, eu vejo que... E a farmácia é um estabelecimento de saúde. Um farmacêutico, ele estuda 5 anos, mais 1, 2 anos de especialização. Ele lida com muita gente todos os dias, porque o papel do farmacêutico dentro da farmácia é lidar com as pessoas. Então, eu acho que o que a farmácia precisa é realmente buscar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse tema, mas tem muito que a farmácia pode fazer, sim, por esses pacientes. É claro, gente, melhor cenário, se nós pudéssemos, é ter milhares de patrícias, né, no Brasil, mas ela está formando essas patrícias. Então, mas eu ficaria com o bom ao invés de esperar o ótimo, o excelente. Então, acho que é um desafio aqui, eu acho que o pessoal da farmácia precisa enxergar isso. Mais agradecer, tá, Patrícia, por ter aceito o convite, tá? Patrícia é uma parceiraça aí, nossa, Patrícia gosta dos produtos Central Nutrition, eu sei que ela prescreve para muitos pacientes, a equipe dela também. Benício, obrigado, Fábio, obrigado aí pela oportunidade, que nossa parceria dê muitos frutos aí, tá bom? Obrigado. Fabinho, antes da doutora Patrícia e do sorteio, suas considerações. Benício, agradecer a Renildo pela parceria, pela oportunidade de trazer a doutora Patrícia. Acompanhou no chat aí, as pessoas adoraram. Acho que a gente precisava, o nosso grande desafio era despertar nos empresários do ramo farmacêutico essa oportunidade que a alimentação funcional, que a suplementação tem de mercado e como que eles podem estar entrando de uma forma mais vigorosa dentro desse segmento de mercado. Então, assim, acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, viu, Benício? Obrigado, doutor. Obrigado, Renildo. Doutora Patrícia, para você mandar o seu abraço, pode disponibilizar aí o seu link, o telefone, não, porque se você quiser, pode. Instagram. Vai perder o sossego, o Instagram. Eu vou colocar aqui meu Instagram. Pode comunicar conosco, a gente é aberto, a gente faz as coisas muito direta. As farmácias são parceiras nossas, para suas considerações, fique à vontade.
Olha, primeiro de Pode tudo, agradecer a comunicar oportunidade. diretamente. Primeiro de tudo, agradecer a oportunidade, espero que tenha sido bom e proveitoso para todo mundo. Já coloquei meu Instagram aí, que é o patriciadavidson.nutri. Vou colocar o link também de formação que eu estou fazendo para nutricionistas agora, para serem formadas dentro desse meu método, com essa visão de negócio que eu tenho. Então, se vocês têm nutricionistas parceiras, passem o link para elas. Pode ter farmacêutico também, né, doutora? Claro, na Inscrito lá verdade é no um seu curso para curso. profissional de saúde, então tem Sim. médico, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, então todo mundo que queira empreender na área de saúde, ter essa visão que eu vou utilizando aí ao longo de 20 anos já. Tenho hoje 3 clínicas, mais de 40 pessoas trabalhando comigo, formei muita gente, e eu acho que é isso, né? Mais do que só conhecer a funcionalidade de um produto, de um alimento funcional, eu acho que as pessoas que estão aqui, elas têm que abrir a mente para o que está acontecendo de fato no mercado, na essencialidade da gente ter outras ferramentas de trabalho que não sejam apenas os medicamentos, né? Hoje está crescendo grandemente o número de profissionais, eu citei nutricionistas funcionais, mas a gente tem um mercado de médicos, nutrólogos, endocrinologistas, médicos do esporte, pessoas que trabalham com medicina integrativa, que também são antimedicamentos como uma forma de tratamento primária do paciente, né? Claro, o medicamento tem o seu lugar, é indiscutível, vou usar se precisar, mas a gente tem muita coisa para fazer antes de precisar do medicamento, e mesmo quando a gente não está se sentindo bem, os primeiros sintomas acontecem, muitas vezes a suplementação segura e com confiança e com assertividade pode fazer com que a pessoa não chegue à fase de adoecimento completo, né? Nenhuma doença foi plantada de um dia para o outro, as doenças em média podem levar 10 anos, 20 anos para serem plantadas num terreno inadequado do ser humano. Então, esse terreno ele precisa ser tratado com todo cuidado. E esse cuidado ele vem a partir do que a gente escolhe para comer, mas também a partir daquilo que a gente escolhe para tomar, tá? Através da nossa suplementação. Eu vou colocar aqui o link de aplicação para minha mentoria de profissionais de elite. Se tiver algum farmacêutico aqui que está a fim de ter essa visão diferenciada, venha, aplique, ou passe para nutricionistas, médicos ou outras pessoas do convívio de vocês que possam ter interesse. Doutora, tem uma perguntinha de mineiro aqui, a última, viu? Mas só pode responder, não pode responder não, tá certo? Vamos combinar primeiro. Escuta, a cachaçinha com torresmo do mineiro é pecado? Não, é bom demais. Então, essa é a minha nutricionista. Muito obrigado, doutora. Obrigado, Renildo. Gente, obrigada. Um beijo, boa noite aí para vocês. Uma alegria muito grande. Contribuiu muito com a gente. Fabinho, vamos para o sorteio? Vamos para o sorteio. Bom, eu quero aqui, Fabinho, para me dar fazer minhas considerações aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Olha, pessoal, ficou evidente a necessidade do conhecimento, né? A necessidade de tratar os nutracêuticos e os alimentos funcionais como uma categoria dentro da farmácia, a oportunidade que a gente tem de fazer uma âncora estreitando o relacionamento com os nutricionistas, com os prescritores, e olha, uma observação muito oportuna para a gente. Nós não podemos deixar esse segmento escapar das nossas mãos. É um ótimo negócio, é caixa dentro da farmácia. São valores elevados e vai trazer uma musculatura. Nós vamos dar alimentação para a farmácia, não é isso, Renildo? Então, Fabinho, eu vou deixar aí com vocês agora para partir para o sorteio. E um grande abraço a todos e até amanhã. Vamos lá, vamos fazer nosso sorteio do balconista premiado. E depois a gente vai falar os itens da live de amanhã, do encontro de líderes amanhã, Benício. Opa! Não tem a surpresa que amanhã, essa lista de amanhã tá recheada, viu? Tá boa. Vamos lá, vamos ver os nossos ganhadores. Vamos lá, Jorginho. Vamos ver quem são os balconistas premiados da nossa noite de quarta-feira. Um tablet. Vai sair a cidade. Uma caneca. Vamos lá. Opa! Luciana Pires
Drogaria Carlos Luz de Belo Horizonte levou o tablet. O nosso copo Stanley, a Nara Rodrigues, de Monte Belo. A razão Mineira social de Monte Belo aí. Rodrigues Pharma. Parabéns. E o Speak Movie, a nossa caixinha de som, o Felipe Guerra, São Sebastião do Anta, lá da comercial Bia Pharma. Obrigado, Parabéns, pessoal. Felipe. Obrigado pelo prestígio. Pertinho aqui de São Sebastião do Anta. E rapidinho BH, agora, Monte Belo, Benício. São Sebastião do Anta. Fala aí, Fabinho. Rapidinho a nossa lista Produto para amanhã. Amanhã tá recheado, ó. Nós temos nitazoxanida da Altaia, rosuvastatina de 10 e de 20 com um preço espetacular. Vitamina D de 50 mil com 4 e de 7 mil com 30. Da Altaia. Do Globo nós temos ciclobrezapina de 10 e de 5 miligramas. Nós temos o Dioesp, apresentação com 30 e com 60. O zinco. Olha aí, nós Diosina, falamos de risperidona. diazepam. Isso, zinco. Nós temos do mutilado, diazepam, buprovil, Fembip, Inalide e o naratano. Naratano com um precinho, Benício, espetacular. Nós temos neoquímica genéricos com dipirona de 1 grama, com preço jamais visto. E estamin comprimido abaixo do subsolo. É, o pessoal da logística nossa amanhã morre. E para fechar com chave de ouro, ivermectina com preço de antes do Covid. Aqui. Pessoal da logística nossa amanhã vai pedir conta e vai sumir. Obrigado, pessoal. Gente, vamos ver o videozinho do Gustavo aí. Bacana. Boa noite a todos. Toca o vídeo. Obrigado aí, pelo Jorginho. prestígio. Amanhã a gente se encontra novamente. Valeu demais da conta. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Gustavo Machado mais uma vez aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Chegamos ao nosso 3º dia de feirão. Estamos no primeiro andar da nossa linha de separação. Já foram expedidas mais de 3 milhões de unidades e os pedidos não param. Vem cá, vamos mostrar agora a nossa linha de checkout. Aqui estão os morfinides esperando conferência. Temos mais um pouco ali. O feirão está sendo um sucesso. Só temos a agradecer os nossos 3.900 clientes atendidos até o momento. Esse aqui, momento de checkout. Conferência das unidades de cada pedido. Vai para a embalagem. Posteriormente, expedição. Bora lá para vocês verem um pouquinho. Estamos na etapa de expedição, conferência dos volumes para faturar e expedir para o cliente. Ronald está mostrando para a gente aqui como funciona. Unidades conferidas e faturadas, entra no caminhão e bate aí na porta da sua farmácia. Olá pessoal, esse é o resultado do nosso feirão. Todos aqui dando raça, gastando o máximo de sua energia, dando seu sangue. Estamos fazendo história. Um agradecimento a vocês, nossos clientes, nossos parceiros. Muito obrigado. Boa noite.